Boa tarde a todos. Hoje nós vamos ter o prazer de conversar com Rodrigo Acosta, no GES Dialoga. Rodrigo é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, do curso de pós-graduação em Linguística, e ele vai conversar com a gente sobre análise dialógica do discurso e as implicações para a metodologia de pesquisa. Rodrigo, seja muito bem-vindo, estamos muito felizes por você ter aceitado o nosso convite. Pesquisas, em especial no campo da linguística aplicada, que tem se denominado de análise crítica do discurso, ou análise do discurso crítica. E tem se baseado, em especial, nas discussões do Norman Fairclough, que traz, desde a década de 1980, discussões, caminhos de pesquisa, panorama metodológico, em diálogo com a linguística sistêmico-funcional. É uma análise crítica do discurso de base anglo-saxã, tem conversado, dialogado e trabalhado em conjunto com a linguística sistêmico-funcional. Há também no campo francês o que tem se denominado de análise semiológica do discurso, que é baseado em especial nas pesquisas contemporâneas do Patrick Charrodot e do Dominique Manguenot. E ambos autores denominam o seu campo de estudo discursivo como um estudo semiológico ou semiodiscursivo, o que no Brasil tem sido denominado de análise semiológica do discurso. Também no campo francês, com reverberações no Brasil, temos a análise textual dos discursos, ou denominada de ATD, que nasce na França e é cunhada pelo Jean-Michel Adam, e no Brasil tem reverberações no campo do discurso em diálogo com a linguística de texto. E temos, a nossa análise dialógica do discurso, ADD, que no Brasil se cunhou a partir do início dos anos 2000, em especial no texto do Faraco, Introdução às Ideias Linguísticas, do Círculo de Bakhtin, um livro do Carlos Faraco, de 2003, e a cunhagem específica do termo se dá no livro Bakhtin e Outros Conceitos-Chave, organizado pela Beth Bright, no seu capítulo sobre discurso. E as primeiras pesquisas no Brasil, em termos de dissertação, uma delas é a minha dissertação de 2008, que se utilizou do termo análise dialógica do discurso, e uma das primeiras teses no Brasil é a minha tese de 2012. Então, são pesquisas que vêm recentemente se consolidando com a denominação de análise dialógica do discurso. Essa é uma cunhagem brasileira, são os brasileiros, pesquisadores contemporâneos do círculo, que têm se utilizado do termo para situar o campo em relação a outras abordagens de estudo discursivo. É uma cunhagem, portanto, de leitores, pesquisadores brasileiros. Cabe também lembrar que em nenhum momento os integrantes do círculo, e em especial no Brasil nós temos as traduções de Mikhail Bakhtin, Valentin Voloshinov e Pavel Medvedev. E nenhuma das suas produções, sejam ensaios incompletos, ensaios completos ou obras, livros, em nenhum momento há uma pretensão do círculo em se autodenominar estudiosos de uma análise dialógica do discurso. Então, entendemos, pelo menos um grupo de pesquisadores no Brasil, entende que há um campo denominado estudos dialógicos da linguagem, que cobriria os escritos do Círculo de Bakhtin, Voloshinov e Medvedev, ou seja, referenciais fundadores, fundacionais, e haveria um campo de estudos contemporâneos, que respondem axiologicamente aos escritos de Bakhtin e o Círculo, mas que trazem, sobretudo, ressignificações, redimensionamentos, ampliações do que o Círculo propõe, o que se denomina
Também cabe lembrar que nem todos os leitores, nem todos os pesquisadores que abordam o campo teórico metodológico do círculo se utilizam da cunhagem de análise dialógica do discurso. Então, nem todos os pesquisadores brasileiros entendem que há um campo denominado análise dialógica do discurso, mas grande parte de estudiosos de Batinho Círculo tem, né, concordado e se utilizado dessa cunhagem conceitual. Bom, o que de fato corresponde uma análise dialógica do discurso? O primeiro ponto é que é um campo de estudo discursivo que traz reverberações, que traz retomadas das obras do círculo. Portanto, as obras do círculo tornam-se a ancoragem epistemológica da análise dialógica do discurso. É preciso que haja, portanto, essa leitura das obras do círculo como fundamento epistemológico e teórico-metodológico. Segundo ponto, uma análise dialógica do discurso pressupõe, né, implica um olhar dialógico para os dados linguísticos. E isso nos faz nos posicionar frente a algumas questões de ordem, em especial metodológica. A primeira é que os conceitos balizadores, os conceitos que são cunhados e retomados no conjunto das obras do círculo, não são categorias analíticas no caminho de análise, de uma análise dialógica do discurso. Ou seja, os conceitos, eles são apresentados, são cunhados pelo círculo e passam a ser a nossa ancoragem, né, de caminho teórico na pesquisa, mas não necessariamente se tornam categorias analíticas. E isso nos leva a um terceiro ponto, que a análise dialógica do discurso, eu vou começar a usar a ADD para não ficar tão extenso. Na ADD, nós não temos categorias analíticas prévias, ou seja, não há categorias, né, a priori a serem aplicadas ou replicadas nos dados. Isso nos leva a um panorama analítico, né, que nos faz pensar, portanto, então, se não há categorias analíticas a priori, o que de fato nós temos, né, para encaminhar a pesquisa em relação à análise dialógica do discurso? Bom, primeira questão que nós precisamos nos atentar é para algumas considerações de ordem teórico-metodológica para nos caracterizarmos enquanto pesquisadores do campo da ADD. A primeira seria um reconhecimento do discurso, o discurso como um construto social, histórico e cultural, cuja materialização se dá nos enunciados. E os enunciados, portanto, são, por serem a forma concreta e material do discurso, os enunciados passam a ser a nossa unidade de análise. Então, quando nós realizamos uma ADD, nós estamos analisando a enunciação, o enunciado, que é a forma concreta do discurso. E o enunciado traz suas particularidades, né? Ou seja, o enunciado tem feições constitutivas que passam a o caracterizar como o enunciado. Além disso, todo o discurso, na sua forma material, é atravessado por uma amplitude do tempo e do espaço, o que se caracteriza como uma construção ideológica do ser na vida, uma imagem de homem, uma imagem de sujeito, uma representação do tempo, e essa representação é ideológica, política, social, econômica, axiológica, e uma representação do espaço, que também, por sua vez, é social, histórico, político, ideológico, o que Bakhtin, em especial, denomina de cronotopo. Portanto, o cronotopo é sempre a dimensão espaço-temporal que atravessa dialogicamente, ideologicamente e axiologicamente o discurso e a sua forma concreta e material, que é a enunciação. Além disso, cabe também, num terceiro momento, entender que o discurso atravessado pelo cronotopo, que
e o espaço é sempre enredado, entretecido em relações dialógicas. As relações dialógicas são relações de sentido que se estabelece no interior da enunciação, do enunciado. Assim, por serem relações de sentido, elas sempre estabelecem efeitos semânticos, né, efeitos de significação no interior da enunciação. Por serem relações de sentido, são, novamente, como o cronotopo, ideológicas e axiológicas, porque essas relações de sentido são sempre relações que trazem um modo, né, de ver e compreender a realidade, a ideologia, e uma avaliação desse modo, que é a valoração. Então, você tem sempre relações dialógicas enquanto relações de sentido, atravessadas ideológico e axiologicamente. Além disso, precisamos entender que esse discurso, atravessado pelo cronotopo, que é o tempo e o espaço, e entretecido pelas relações dialógicas, é sempre um discurso que se situa, né, num campo, num locus social da atividade humana, que Bakhtin, em especial, denomina de esfera sociodiscursiva, ou esfera da atividade humana. E as esferas, elas são espaços sociais, onde os discursos se constituem, onde os discursos funcionam, se produzem, circulam. E no interior das esferas da atividade humana é que você tem situações de interação específicas, né? Então, no interior da esfera da atividade humana, você tem situações de interação específicas, nas quais os sujeitos se engajam, se interrelacionam, mediados materialmente por enunciados. Então, vejamos toda essa arquitetônica conceitual que pressupõe uma ADD. Você tem questões do cronotopo, questões da esfera, questões da situação de interação e questões do enunciado, sempre atravessados por projeções de ordem ideológica e por projeções de ordem axiológica, estabelecidas pelas relações dialógicas. Então, esses conceitos são fundantes, esses conceitos são centrais para compreendermos uma ADD. O que nos dá um respaldo, o que nos dá um construto arquitetônico, teórico, metodológico para uma pesquisa em ADD. O que isso significa? Essa arquitetônica, ou seja, esse quadro conceitual, ele orienta a nossa pesquisa. Assim, uma ADD pressupõe que um caminho, tá, de pesquisa a ser empreendido em termos conceituais e que vai reverberar na teoria e na metodologia, se dá a partir desses conceitos fundantes. Então, uma pesquisa em ADD inicialmente pressupõe um caminho que parta do cronotopo, e Bakhtin explica que o cronotopo é a porta de entrada de análise do discurso. Então, pressupõe que o cronotopo seja mobilizado. Do cronotopo partimos para, né, a esfera da atividade humana, na qual esses discursos são produzidos, circulam e são recebidos. Esses discursos, né, que circundam a esfera da atividade humana são sempre discursos entretecidos em relações dialógicas, e essas relações dialógicas respondem ao cronotopo, à esfera e à situação de interação no interior dessa esfera. Então, passando pelo cronotopo, parte-se para a esfera, da esfera para a situação de interação, as relações dialógicas entretecidas nessas três instâncias, e chegamos à fase da análise da materialidade linguística, que é os usos, os recursos lexicais, gramaticais, textuais e enunciativo-discursivos da enunciação, que trazem ressonâncias das instâncias sociais anteriores. Então, toda a materialidade da língua, no construto da enunciação, é sempre um elemento, um recurso linguístico que traz ressonâncias do social. É sempre um uso linguístico não aleatório, não apenas sistêmico, não apenas formalizado,
no construto formal da língua. É sempre um uso, um recurso linguístico que traz reverberações do social. Dessa forma, muitas discussões em ADD têm orientado um trabalho de análise que parta da dimensão social do enunciado para a dimensão verbo-visual ou multissemiótica do enunciado. Entendendo que toda a materialidade, como a terceira etapa de análise, pressupõe sempre respostas que advêm das questões sociais, da dimensão social, do cronotopo, da esfera, da situação de interação. Assim, a materialidade da língua é sempre uma materialidade ancorada socialmente, porque todo o uso da língua advém de demandas, implicações, né, legitimações, regularizações, normatividades dos campos sociais de uso da língua, da situação de interação que está no interior de uma esfera da atividade humana, que por sua vez é atravessada pelo cronotopo. Dada essas questões, né, conceituais que balizam o nosso trabalho com a análise dialógica do discurso, né, o que eu particularmente defendo, e esse é um texto que tenho com a Rosângela Rodrigues, né, um texto de 2015. Nós defendemos 6 ancoragens que nos possibilitam compreender que a pesquisa está no campo, né, dialógico do discurso. Inicialmente, o ponto 1 seria reiterar a concepção de discurso como língua viva, língua em uso, em contextos de interação. Num segundo momento, um segundo ponto, ratificar no estudo que o enunciado é a forma material do discurso e, portanto, a unidade de análise. Num terceiro ponto, o estudo do enunciado a partir das relações dialógicas com outros enunciados. Num quarto ponto, o estudo das relações dialógicas enquanto relações de sentido e de valor, portanto, semântico-axiológicas, e sempre entendendo que elas dão sentido à constituição e ao funcionamento do discurso no enunciado. Num quinto ponto, o estudo do valor, da valoração, da axiologia e da ideologia, como índices sociais que consubstanciam o discurso e são atravessados por um horizonte social, histórico e cultural. E no sexto ponto, o estudo da materialidade da língua, ou seja, das formas da língua, recursos lexicais, gramaticais e textuais, que são resultado da relação do uso da língua com a dimensão social anterior. E é claro que essas questões nos levam a entender, portanto, que numa ADD você tem a dimensão social e a dimensão verbal, visual e multissemiótica sempre integrada. Mesmo que você entenda que há etapas analíticas que pressupõem a dimensão social e, subsequentemente, a dimensão verbo-visual ou multissemiótica, as dimensões se integram. É possível, portanto, um caminho de análise que parta dos conceitos fundantes da enunciação, ou seja, um caminho que parta conceitualmente, teórico-metodologicamente, do cronotopo para a materialidade da língua. E, portanto, algumas questões podem ser provocadas, algumas questões podem ser articuladas para pensarmos cada conceito como orientador da análise. E essa é uma proposta que foi cunhada num estudo que eu fiz com a Beth em 2020. E nós propomos, então, alguns caminhos analíticos. Por exemplo, uma pesquisa que parta do cronotopo e pode se questionar, por exemplo, como determinado tempo e espaço do discurso trazem uma imagem de sujeito que é ideologicamente instituída e constituída. Então, é uma pergunta orientadora para a análise do cronotopo.
Em relação à esfera da atividade humana, uma questão pode ser como que essa esfera social legitima determinadas projeções de valor ideológicas no discurso. Na situação de interação, podemos nos perguntar como que a situação de interação regulariza determinadas projeções ideológico-valorativas. E na materialidade linguística, podemos partir das feições dos gêneros do discurso, que são enunciados relativamente estáveis e nos dão particularidades analíticas, como o conteúdo temático. Então, nos perguntarmos como que esse conteúdo temático, ou seja, esse objeto de dizer, é tematizado no discurso, respondendo a um tom ideológico valorativo. No estilo, então, como que determinados recursos linguísticos, gramaticais, lexicais, textuais são mobilizados na enunciação, respondendo a um determinado efeito de sentido que é ideológico e valorativamente demarcado. E na composição, né, como que essa orquestração e esse acabamento enunciativo respondem a determinados efeitos de sentido. Então, são perguntas orientadoras que podem balizar a análise dialógica do discurso. Bom, partindo dessa primeira etapa, desse primeiro movimento, que é retomarmos as questões conceituais, ou seja, os conceitos orientadores da teoria, é preciso que, em termos metodológicos, nós também tenhamos um olhar para o nosso universo e para o nosso objeto a ser investigado. O universo dos dados, que é a amplitude do qual, aliás, no qual o nosso objeto, né, se situa, o nosso universo, por ser mais amplo, a gente precisa trazer considerações de ordem sociohistórica do universo da nossa pesquisa. E quando eu menciono o universo, eu estou de fato pensando no que nós vamos analisar. Então, por exemplo, penso eu que numa pesquisa eu esteja analisando, né, discursos da mídia jornalística, por exemplo. Né? E aí o meu universo, portanto, podem ser jornais impressos, jornais online, revistas impressas, ou seja, o universo é sempre mais amplo. E para uma ADD, é preciso que nós textualizemos na metodologia um caminho sociohistórico de situação do universo, ou seja, como que esse universo dos dados se situa sociohistórico culturalmente. Então, é preciso trazer as condições de produção, né, dessa revista que eu estou analisando, é preciso trazer as condições sociais de circulação dessa revista, as condições sociais de publicação e as condições sociais de recepção. E no interior desse universo, eu faço, então, meu recorte para o objeto. Pensemos que da revista que eu estou analisando, eu vou, de fato, analisar o discurso dos editoriais. Então, o meu objeto de pesquisa são os editoriais, no interior desse universo, que é a revista. Como objeto, é preciso, sobretudo, assim como no universo, trazer as condições sociohistóricas desse discurso. Então, eu trago novamente as condições de produção, de circulação, de publicação, de recepção desse objeto discursivo, a partir do qual eu vou empreender a ADD, trazendo questões como quais são os efeitos institucionais da revista, quais são os efeitos discursivos de autoria, quais são os efeitos discursivos de interlocução desse objeto, ou seja, a quem ele se destina, os efeitos, né, discursivos de tempo e espaço de circulação, de publicação, de recepção, e ainda as questões em torno, né, dessa organização e planejamento desse objeto no escopo da pesquisa. Então, é preciso ainda cunhar critérios para que eu possa justificar essa geração de dados. Eu não posso analisar todas as revistas brasileiras e não posso analisar todos os editoriais que são publicados nessas revistas. Então, eu preciso
metodologicamente, cunhar categorias, cunhar critérios de geração dos dados. Para entender, por exemplo, a justificativa da escolha desse objeto, né, delimitar o universo de análise, delimitar o período cronológico de formação dos dados, né, pensar a justificativa para a escolha desse corpus, a identificação dos sítios e dos veículos, né, que eu vou estar analisando no universo dos dados, né, a questão da publicação da língua-alvo, a questão da política de publicação, da representação jornalística, da posição axiológica das empresas. Ou seja, eu preciso trazer questões que vão dando suporte para eu compreender como que os meus dados, que vão ser analisados enquanto objeto de análise, ascendem de um universo dos dados, porém ambos, universo e objeto, são sócio-histórico-culturalmente situados. Haja vista que eu estou visando uma ADD. E ao visar uma análise dialógica do discurso, você já tem desde a geração dos dados, ou seja, desde a etapa metodológica, ter que se amparar em aspectos sociais, históricos e culturais. Sobretudo, respondendo esses aspectos a questões de ordem ideológica e axiológica. Então, vejam que desde a geração de dados é preciso que se haja a reiteração de uma pesquisa de ordem socioideológica e, portanto, essas questões já estão entretecidas desde a geração de dados. Bom, é claro que partindo dessa questão conceitual, né, de revisão, de retomada teórico-metodológica e dessa questão metodológica para a geração de dados, eu então chego ao caminho da análise. E esse caminho da análise, particularmente, eu entendo a partir de 10 etapas. Certo? Bom, qual seria a primeira etapa ao chegar na análise? Bom, uma etapa anterior a essa seria você já estar, né, num movimento dialógico de idas e vindas aos dados. Ou seja, você já precisa estar frente aos dados desde o início da cunhagem da pesquisa, ou seja, desde a revisão de literatura. Por quê? Porque você já vai se habituando com os dados e já vai entendendo o que dos dados ascendem, para você, inclusive, fazer um recorte teórico, ou seja, quais conceitos serão necessários serem mobilizados na revisão de literatura, e já consegue entender como as etapas metodológicas precisam estar delineadas e sequencializadas no capítulo da metodologia. Então, os dados estão sempre conosco, né? Um pesquisador em ADD precisa estar com os dados desde o início da escritura da sua pesquisa. E, claro, chegando à análise, ou seja, eu já tenho uma definição, né, do corpus a ser analisado, eu já tenho, por exemplo, nessa pesquisa hipotética que nós estamos lidando, eu já sei que eu estou analisando editoriais impressos de revistas impressas de grande circulação no Brasil. E eu já selecionei 15 exemplares do texto do gênero editorial de 3 revistas de grande circulação no país. Então, esse é o meu construto metodológico. Eu tenho um universo, que são as 3 revistas de maior circulação no país, revistas impressas, e tenho, quanto objeto, 15 textos do gênero editorial. Então, tendo em vista esse construto hipotético, o meu primeiro caminho de análise é retomar o que eu revisei teoricamente no meu capítulo inicial de revisão de literatura, para que numa segunda etapa eu construa um quadro conceitual. Tá? Ou seja, o que seria esse quadro conceitual? Seria entender que conceitos vão estar sendo mobilizados da teoria na análise dos dados. Partindo dessa segunda etapa, que é construir o quadro conceitual, eu vou então revisar numa terceira etapa, revisar
e selecionar esses conceitos mobilizadores. Então, por exemplo, eu entendo que para os meus dados eu preciso partir do cronotopo, passar pela esfera da atividade humana, situar a interação, ou seja, a situação de interação, etc. Então, eu vou revisando e orientando os conceitos mobilizadores da teoria. Nem todos são precisos trazer para análise. Numa quarta etapa, eu retomo os pressupostos metodológicos para entender como que eles vão orientar o meu trabalho de análise e como que a minha análise vai reverberar, vai responder à metodologia empreendida. Na quinta etapa, eu volto aos dados, com todas as etapas anteriores, né, construídas. Quando eu volto aos dados, na quinta etapa, eu vou então seguir, né, vamos pensar 3 movimentos que essencialmente são tecidos na análise, que é você ter, primeiro, né, antes desses 3 movimentos, mas pensar, por exemplo, que você vai ter que, num momento, extrair excertos, né, do seu quadro de objeto, ou seja, quando você vai fazer uma análise de discurso, se você tem um editorial de 3 páginas, você não consegue trazer as 3 páginas por completo para análise. Você vai trazendo excertos, né, retirados dessas 3 páginas, e esses excertos vão sendo categorizados. Então, você tem excerto 01 da revista X, excerto 010 da revista Y. Então, são esses excertos já categorizados que vão orientar a construção textual da análise. Você, então, categoriza esses excertos para organizar a análise, e você vai ter que construir um quadro mostrando como que esses excertos são retirados de um objeto e, claro, contextualizar esse excerto como seu objeto. Depois você vai para a análise do excerto como um conjunto, né, de pressupostos da análise. Então, você tem, por exemplo, né, no campo do cronotopo, você traz 5 excertos dos seus objetos, né, do seu objeto de pesquisa. Esses excertos vão mostrando o que lá no seu quadro conceitual você já consegue perceber, como, por exemplo, a imagem de homem no cronotopo, a representação do tempo, a representação do espaço, a construção ideológica de um fato. Então, todas essas questões que são mobilizadas na teoria, elas passam agora a engendrar a análise. Então, a análise, como eu havia dito, numa análise de discurso, ela tem 3 movimentos. Você traz o excerto, e aí você analisa no primeiro movimento um tom parafrástico, né? Você traz uma paráfrase, ou seja, explica tematicamente o que o excerto trata. Então, a paráfrase seria o primeiro movimento. No segundo movimento, essa paráfrase se entretece ao seu quadro conceitual, à sua teoria. E aí você retoma os conceitos mobilizadores, retoma os pressupostos teóricos e vai entretecendo paráfrase com a teoria. E num terceiro momento, você precisa explicar que todas as questões pontuadas nos 2 momentos anteriores são, né, situadas nos elementos da língua. Então, aí você vai para a materialidade da língua, mostrando que o que você explicou enquanto efeitos de sentido nos 2 movimentos anteriores são linguisticamente ancorados. E aí você termina com a apresentação da análise do todo, que é mostrar paráfrase, teoria e elementos da língua, e nesse quarto movimento, o efeito de sentido que se provoca nessa análise, que é a análise do todo com foco no excerto. Então, o que você tem em termos gerais? Né? Você tem um movimento de revisar a teoria, no segundo momento, construir um quadro conceitual, num terceiro momento, revisar os conceitos mobilizadores, num quarto momento, retomar os pressupostos metodológicos que vão orientar a análise, num quinto movimento, volta-se aos dados,
Num sexto, você faz a extração dos excertos articuladores a serem analisados. No sétimo, você categoriza esses excertos para organizar a análise. No oitavo, você constrói um quadro contextualizador dos excertos a partir do objeto de pesquisa. E no nono, você faz esse movimento de 4 etapas, que é a paráfrase e teoria, análise dos elementos linguísticos e a análise do todo, do efeito de sentido do todo a partir dos 3 movimentos anteriores. E é claro que essas etapas, esses movimentos analíticos, pressupõem cuidados. Né? E eu elenco 10 cuidados que eu vejo que nós precisamos atentar para a análise dialógica do discurso. O primeiro é não deixar que haja blocos, né, no texto. O que seriam blocos? É quando você discute A, depois discute B, depois discute C. E aí você tem uma pesquisa que é modular, tem módulos e parece ao leitor que esses módulos não conversam, não se entretecem. Então é preciso que teoria, metodologia e análise trabalhem em conjunto de forma engendrada e evitando os blocos. Segundo, não deixar a análise sem fundamentação teórica, caso contrário, não é uma análise de discurso, é uma análise outra, né? Muitas vezes uma análise conteudista que não traz o referencial teórico como baliza, como orientador. Terceiro cuidado, não deixar a análise de discurso sem análise da materialidade linguística. Ou seja, uma análise de discurso de base dialógica pressupõe obrigatoriamente a análise da materialidade da língua. E como nós vimos, são as 4 etapas, né? A paráfrase e teoria, análise da materialidade linguística em relação aos 2 movimentos anteriores e a análise do todo, análise do efeito de sentido com o pressuposto dos 3 movimentos anteriores. Quarto cuidado, não deixar a análise sem vínculo com a metodologia. Isso é muito comum, nós lemos capítulos de metodologia e quando lemos a análise você não tem nenhum vínculo, nenhum diálogo entre esses capítulos. Quinto cuidado, não deixar a análise, né, com impressões pessoais. Às vezes a gente quer imprimir nossas considerações de forma subjetiva na análise, sem ter na materialidade da língua ancoragem. Então, nós estamos, de certa forma, entre aspas, inventando sentidos que não existem, porque nós não temos a materialidade da língua para sustentar o efeito de sentido pretendido. Sexto cuidado é não deixar a análise senso comum, né? Ou seja, aquilo que já é dado, aquilo que já é consensual e que pouco a análise explora. No sétimo cuidado é não deixar a análise acrítica, né? Uma análise de discurso implica necessariamente uma análise crítica, reflexiva, que traga questões que possam ser desveladas no discurso. Numa oitava atenção é não deixar a análise somente descritiva, que é quando a gente faz só ou uma análise de conteúdo ou só uma análise da língua. No nono cuidado é não deixar a análise somente interpretativista, quando você só menciona a interpretação parafrástica, muitas vezes, sem trazer a materialidade da língua e sem trazer, né, a baliza teórica para entretecer a análise. E não deixar a análise desvinculada do seu objetivo de pesquisa. Então, vejam que são essas as questões mais pontuais, né, voltadas à análise de discurso bakhtiniano. E é claro que essas questões nos levam a uma última questão, que eu deixo por último para a gente pensar juntos, que é a cunhagem de conceitos e categorias que ascendem dos dados. Essa é a grande contribuição, esse é o fundamento da análise dialógica do discurso, que é, a partir da análise,
você cunhar conceitos, cunhar categorias que são representativas do seu corpus, especificamente, e que trazem a materialidade, ou seja, que trazem aquela regularidade específica do seu corpus, que é quando você vai analisando e vai cunhando conceitos que ascendem da sua análise discursiva. Certo? Acho que seriam essas as considerações, pelo menos inicialmente, e acho que agora a gente pode, então, discutir algumas dúvidas, algumas perguntas do grupo. O Rodrigo já está publicado aí as tuas 10 maiores confusões, ou foi da tua mente para preparar esse debate, esse Gelson Dialoga? Primeira pergunta. Foi da mente. Foi da mente, não publiquei ainda. Na verdade, são questões que vão me surgindo, orientando o grupo, ou lendo dissertações e teses. Porque muitas vezes, eu achei muito interessante, porque muitas vezes a gente vai na banca, eu também vou, né? E aí eu nunca tinha parado, é engraçado como a gente vai preparar um debate, alguma coisa, como a gente organiza, né? Eu pensei até que estava tudo publicado, já devia publicar. Que eu também me encontro com várias questões, assim, nossa, aí eu falo, olha, mas isso aqui é só uma paráfrase, você não analisou o dado exatamente, não trouxe as questões, ou então, né, não pode trazer nada pessoal, às vezes tem palavras que vêm com julgamento de valor, coisas do senso comum, e às vezes tem muito conteúdo interpretativista, né, realmente eu achei muito legal você trazer isso, porque a gente encontra muito isso, tanto nas dissertações, e nas teses, porque justamente é um processo difícil a análise dialógica, né? E a minha questão para ti, eu acho que as pessoas podiam fazer questões, né? É justamente isso, né? Como é que o próprio pesquisador que está se formando, um aluno do mestrado, doutorado, e eu também até qualquer pesquisador que está entrando, né? Como é que tu acha que diminui, como é que ele faz para diminuir esses problemas? Porque me parece que esses problemas fazem parte do processo. Não tem como você pulá-los também e ir lá para o outro polo, que seria uma boa análise de cara, né? O que você tem a dizer disso, né? Ana, eu sempre penso que um bom planejamento ao longo da formação, ele traz sempre excelentes resultados. Né? Eu acho que nós, em algum momento, nós orientadores, e eu já estou começando a pensar dessa forma, nós não podemos deixar o escopo da pesquisa do orientando, e nem ele pode deixar a sua pesquisa para o último ano, para o último semestre, pensando no mestrado, que são apenas 2 anos. Acho que o acompanhamento precisa ser inicial, ou seja, mesmo que o mestrando esteja com as disciplinas no primeiro ano, nós temos que, juntamente com ele, desde o início, construindo a pesquisa, construindo desde um esboço do que é possível empreender no que ele deseja enquanto objeto, até fazer um mapeamento de caminhos. Então, quais referências são necessárias ler? Nem todas são necessárias naquele momento. Então, acho que, primeiramente, um recorte do referencial a ser lido é fundamental, em especial para o mestrado, em que nós temos alunos que vêm da graduação, ainda não tem muito percurso da pesquisa, né, se deparam com um conjunto muito amplo, muito diversificado de referências, e é preciso que nós tenhamos o cuidado, inclusive, dessa seleção do que ler e, acima de tudo, como que se lê sequencialmente para entender como que os conceitos vão se interrelacionando. Acho que seria a primeira etapa. Na segunda, é a gente já pensar com eles esse olhar para a análise. E eu vejo, por exemplo, como é possível a gente fazer uma retomada de estudos prévios. Né? Tem muitas dissertações e muitas teses no Brasil excelentes que empreendem análise de discurso bakhtiniano, uma análise dialógica de discurso, e às vezes o modelo é importante, às vezes um modelo, um exemplo, né, um percurso já empreendido dá um olhar para esse pesquisador iniciante de caminhos que ele pode
em conjunto, percorrer. Então, uma busca de pesquisas que já empreenderam esse caminho de análise traz para esse pesquisador iniciante um olhar já de fundamentação, ou seja, como que ele pode empreender esse caminho que ele também busca, né, enquanto objetivo. E um terceiro caminho, que para nós é mais complexo, dada a sobrecarga que nós temos de trabalho, de estudo e de produção, que é empreender microanálises ao longo, né, desse processo de formação. Né? Nos nossos grupos de estudo, seria ideal que nós tivéssemos espaço não só para debater textos teóricos, mas para também possibilitar espaços práticos de análise, em que nós estivéssemos empreendendo microanálises para que os alunos, desde o início, tenham essa habituação em realizar análises, o que não é fácil. Essa ideia de fazer, a ideia de todo sonho, né? Às vezes a gente já fez no grupo também, a gente já fez estudo, mas às vezes a pessoa não tem tempo de ler, ou a gente já discutiu apresentações, teses, né? Antes da qualificação, a gente trouxe alguns dados, mas aí é difícil realmente você ter esse tempo, mas eu acredito, agora pensando aqui de novo com você, que para 2021, quem sabe, né? A gente a gente pode pensar nisso como um objetivo realmente do estudo do grupo de pesquisa, fazer análise dialógica, porque realmente é um processo, né, Rodrigo? Eu tenho uma outra pergunta aqui, porque o pessoal não está fazendo nenhuma pergunta. Quando você falou ali do cronotopo, eu achei bem interessante ali do texto, não sei se já foi publicado com a Beth Bright, né? Partir do cronotopo para as imagens, né? E eu fico pensando assim no cronotopo, ver se eu estou... como assim a cena enunciativa, né? A cena de um filme, o que está acontecendo naquele momento? Qual é o tempo, qual é o espaço, quais são os personagens? Pensar nesse contexto inteiro, desse tempo e espaço. E o que às vezes eu percebo nas teses que eu vou, até fui banca essa semana também, algumas, que às vezes fica faltando a análise desse sujeito enunciador. Quem é ele também, né? Quem é esse sujeito que fala? Às vezes, quando a gente fala do cronotopo e aí fala da questão do enunciado e da valoração, muitas vezes nas bancas que eu tenho ido tem faltado isso, né? Às vezes até banca, até de documento mesmo, mas quem produziu o documento, em que época, em que ano? A gente já discutiu isso algumas vezes nas bancas, né, Rodrigo? Sim. Às vezes falta... Mas quem que foi que escreveu esse documento, né? Mas quem eram essas pessoas? E aí, fala um pouquinho disso, assim. Sim, eu acho que, Ana, particularmente eu entendo que essa questão do sujeito que enuncia, né, da posição que ele ocupa, do seu papel hierárquico, das relações que ele constitui com o outro, são aspectos que nós podemos analisar no escopo da situação de interação. No cronotopo, é uma questão mais de uma construção socioideológica de homem. Tá? O que isso significa? Aliás, o que o cronotopo nos traz em termos de análise? Primeiro, ele nos traz a construção, né, uma projeção de um espaço desse discurso. Então, pensa comigo, por exemplo, nós que analisamos e que empreendemos pesquisas com a escola. Tá? Numa pesquisa envolvendo a escola, o cronotopo nos traz primeiro que espaço de escola é esse, que escola é essa situada no tempo e no espaço. Né? Não só em termos, né, de questões geográficas, né, onde que ela se situa, que comunidade, etc. Mas é uma escola que traz uma imagem de educação, uma imagem de escola de que forma? Né? E como que a gente analisa isso? A partir dos próprios projetos e documentos da escola. Então, a questão de espaço, a questão de tempo. É uma escola em que tempo, e como que esse tempo, que é político, social, econômico, traz atravessamentos para essa escola. Né? Em relação, inclusive, a essa escola estar em funcionamento. Ela está em funcionamento em função desse tempo, desse espaço, que traz entraves de que tipo? Essa escola pensa uma imagem de homem de que forma? Essa imagem de homem é qual a imagem de professor na escola? Qual a imagem de estudante na escola? Qual a imagem da comunidade externa para a escola?
Então, são as representações de um homem socioideologicamente constituído. Né? No cronotopo também é possível analisar os atravessamentos, né, político-econômicos. Né? Então, é uma escola que pensa uma educação neoliberal, é uma escola que pensa uma educação voltada à construção social e empoderamento do sujeito, né, de um viés mais freiriano. Então, você vai para todo esse construto que te dá uma projeção de tempo, uma projeção de espaço e uma projeção de homem nesse tempo e nesse espaço. Quando você vai para a esfera da atividade humana, e aí você vai entender essa escola situada numa esfera escolar, que é atravessada por outras esferas. Né? Então, essa esfera escolar, ela traz legitimações, regularizações de ordem ideológica. Então, uma escola que tem documentos que amparam essa escola, sejam documentos institucionais, municipais, estaduais, federais, né, que vão instituindo determinadas normativas para essa escola. A esfera escolar tem seus participantes, então quem integra a esfera escolar? O que é a comunidade escolar? O que é a comunidade extraescolar? Entre outras questões. No interior dessa esfera, tem a situação de interação que é o espaço em que os enunciados medeiam o seu objeto de pesquisa. Pense você que está analisando os documentos, né, da professora X, ou seja, o plano de ensino da professora X, as suas atividades num determinado ano escolar, numa determinada turma. É nessa situação de interação que você vai analisar a questão de autoria, a questão de interlocutor, como que esses planos, né, esses documentos que regimentam o trabalho da professora X trazem respostas para entender esse enunciado, porque seu objeto é o conjunto desses documentos. Então, cada instância, né, cada extrato social dessa análise da dimensão social vai possibilitando a análise dessas questões. Então, o cronotopo traz questões, a esfera da atividade humana traz questões e a situação de interação traz questões, até chegar na materialidade da língua, que é a análise do seu objeto em si, que vai trazer, claro, né, ligações com as dimensões anteriores. Então, a autoria, que é o que você coloca, a autoria é sempre um construto que está ali muito, vamos pensar em um construto da situação de interação, em que você tem autoria, tem interlocução, e nesses dois escopos você tem quais as relações sociais que se estabelecem, quais as posições sociais que esses sujeitos, né, se colocam, quais as relações, os tipos de relações, se são hierárquicas, não hierárquicas, formais, informais, simétricas, assimétricas, e ainda que lugares ocupam, né? Porque você tem sujeitos autorais em lugares de autoridade, outros em lugares de menos autoridade, como que essas relações de lugares enunciativos se estabelecem. Acho que, eu não sei, podia as pessoas abrirem os vídeos, né? Pra gente ver a carinha delas, já que temos poucos, e fazer alguma pergunta. Eu não sei nem o que dizer, porque eu sempre adoro já veio vários, nesses anos, de 10 anos de UFSC, 11 que eu tô, o Rodrigo já, quantas vezes, né, Rodrigo? Já veio no grupo. Não, nossa parceria é excelente. E aí a Ad questão eterno. é de eterno. E a questão que eu acho interessante é como ele metodologicamente traça toda essa análise. Eu acho que dá uma dimensão muito importante para passo a passo. Primeiro faz isso, depois faz aquilo de uma maneira, né? Não sei, Ana, de repente quer falar um pouco. Não, eu quero só ouvir hoje, não quero falar nada. Só quero fazer uma pequena consideração e calar minha boca, porque geralmente eu sempre estou só falando. Rodrigo, que delícia te ouvir. E você precisa, por favor, publicar isso que você falou, porque, como a Ana falou, você me organizou aqui a pensar na análise dialógica. E uma coisa que eu estava pensando aqui, bem bacana, é que geralmente a gente fica muito voltado para fazer análise do que a gente escolheu para analisar, né?
excerto ali que a gente escolheu para analisar. E, na realidade, a análise é muito maior do que isso, porque quando a gente pensa no cronotopo, a gente tem que pensar em uma situação muito maior. Então, acho que para nós pesquisadores é isso, né? Você parar de pensar um pouco na situação imediata que aquilo foi produzido e pensar numa situação muito mais ampla. Acho que isso que diferencia das outras metodologias, né? Então, para mim, agora isso clareou, porque a gente fica tentando analisar o dado em si, né, como se fosse uma análise do conteúdo. E, na realidade, o dado é muito maior, porque aquilo ali é só um pedacinho do dado num dado momento de produção, mas na realidade é muito mais amplo. Então, adorei quando você fala, acho que você conseguiu organizar na tua fala e botando esse ponto a ponto. Acho que é um planejamento mesmo, mas você precisa publicar o que você falou. Mas ele vai mandar os slides, né, Rodrigo? Sim, eu envio os slides. E Ana, é uma questão, né, que de fato você coloca exatamente isso, né? Por muitas vezes nós nos encaramos em situações de analisar um trabalho ou de ler um trabalho em que a análise está muito circunscrita ao micro, né? Ou seja, Sim. aquela micro particularidade dos dados, que muitas vezes é um recorte do objeto e uma paráfrase. Uhum. Eu acho que se você fizer uma busca em termos de pesquisas, em torno do discurso, grande parte das pesquisas que envolvem análise de discurso são, enfim, claramente análises de conteúdo, porque envolvem só uma paráfrase recortada daquele excerto, né, que é um micro no conjunto do que você, né, de forma clara consegue visualizar em termos de uma análise de discurso. Então, o que nós precisamos atentar, me parece, é pensar, primeiro, que você precisa inicialmente estar com seus dados. São os dados, eu acho que o movimento da análise dialógica do discurso é um movimento inverso. Não é da teoria e metodologia para os dados, mas é dos dados para a teoria e metodologia. Sim. Porque são os dados que te dão a possibilidade de visualizar e construir a sua pesquisa em termos teóricos, porque depois que você pré-analisa, né, depois que você encara seus dados, muitas vezes você já consegue perceber o que vai ascendendo deles em termos de efeitos e sentido. E eles é que te dão um recorte conceitual que você vai mobilizar na revisão de literatura. E por isso que não tem categoria, né? Não tem exatamente. Categoria então, você traz os conceitos que são pertinentes para os seus dados,